Olá, gente! Então, hein? Nível alarmante de dívida pública mundial pode causar crise sem precedentes, né? O mega crash, né? Em meio à crescente crise global de dívida, que se assemelha a uma bomba relógio, apenas a Alemanha se destaca como uma exceção. Olha, mas eu ouvi falar em uma notícia que a Alemanha não está muito bem das pernas não, viu? Que a Alemanha também não está muito bem economicamente. Enquanto o endividamento mundial atinge níveis alarmantes, a Alemanha é o único país que conseguirá reduzir efetivamente sua dívida até 2050. O renomado economista Daniel Lacalle apresenta uma análise aplicável da iminente catástrofe financeira em seu último relatório. Lacalle pinta um cenário sombrio da economia global e critica severamente o endividamento irresponsável de muitos governos. Olha, endividamento irresponsável de governos é a coisa mais comum que existe, né? Por quê? Você pensa assim, pô, mas irresponsável. O governo não tem que ser responsável, meus amigos. O governo precisa ser responsável. O governo não tá nem aí para responsabilidade. O governo não atua como uma empresa privada, já começa por aí, né? O governo ele não opera como uma empresa privada, ele não tem que ter resultados, né? O governo ele vende o quê? A imagem de que ele tem que garantir direitos e garantias para a coletividade, né? Ele tem que dar direitos para a coletividade, né? Para os imigrantes, para as minorias, né? Então ele não tem que atuar de forma eficiente, eficaz, né? Responsável, né? Não. Responsabilidade para os governos aí mundo afora não importa mais, né? Isso aí virou coisa de, né, da extrema direita, né? Quando se fala muito de cortar gastos, dar mais estabilidade econômica, né? Não, que não sei o quê, que é absurdo isso, né? Que não temos que gastar dinheiro, né? Aí acontece isso, né? Você tem um endividamento e quem paga a conta são as pessoas, né? Sempre, né? O governo nunca paga nada, porque o governo ele não existe fisicamente, né? O governo são um conjunto de pessoas que são eleitos a cada 4 anos ou mais tempo, né? Então essas pessoas vão lá, deixam o poder, enfim, para elas mesmo, dane-se se o país ficar em dívida, não vai ser ela que vai pagar mesmo, né? Ele descreve como uma combinação de baixo crescimento e alta dívida, apontada pelo FMI, não pode mais ser ignorada. Em seu relatório, Lacalle destaca que os Estados Unidos, mesmo sem uma recessão, atingirão uma dívida equivalente a 198% do PIB até 2050, enquanto os países do G7 terão uma média de 188% e o mundo, no geral, alcançará 122%. Somente a Alemanha conseguirá reduzir sua dívida de 63,5% para 42% de acordo com o FMI. Para 42% de acordo com o FMI. Eu acho que isso aí também pode ter um dedo ali de globalistas, tá? Porque eles adoram vender a ideia de que a Alemanha é um país responsável e tal. Sendo que a gente sabe que a Alemanha é uma das que mais manipulam o mercado, é uma das que mais ali utilizam da sua estrutura poderosa para assediar países menores, né? Enfim, então assim, eu não sei, né? Eu não sei se eu confio em relatório do FMI mais. Eu realmente não sei se eu devo confiar no FMI. Né? O FMI é o Fundo Monetário Internacional, né? Não dá para saber se esse relatório realmente é tudo isso, né? Agora, de fato, o mundo está se endividando mesmo. Isso aí não é coisa do FMI. Todo mundo está se endividando. Por quê? Porque o governo tende a gastar muito mesmo. O governo é gastão, né? Eles não querem cortar gastos, né? Não há necessidade, não há a intenção deles de cortar gastos, né? Porque uma hora eles vão sair lá do poder mesmo. Então, para eles não importa isso, né? Um ponto central da análise de Lacalle é a discrepância entre as recomendações do FMI e as ações reais dos governos. Ele observa que os governos estão dispostos a seguir os conselhos quando se trata de gastar mais, mas se tornam surdos quando o FMI sugere medidas de austeridade. Olha só, eu falei isso, o governo
os governos mundiais, as ações reais dos governos, qual que é? Ah, conselho de gastar mais, bota a máquina de impressora aí, bota a máquina de impressora para imprimir dinheiro, vamos gastar mais. Aí quando o FMI sugere, ó, vamos fazer uma medida aí de austeridade, hein? Vamos cortar gastos, vamos cortar aí gastos, vamos deixar de gastar essas coisas aí. O que o governo faz? Finge que não ouviu e continua metendo a impressora para funcionar. E isso acontece no mundo inteiro, isso não é só no Brasil, que não vamos gastar tudo, né? Vamos fazer dívida, né? O governo Lula aí se endividando totalmente, né? Parece que o Bolsonaro teve lá uma redução na dívida pública, o Lula foi lá e aumentou absurdamente a dívida pública, né? Porque aquilo, o governo Lula não quer deixar de gastar, o Lula quer gastar, o Lula não quer cortar gastos, né? Essa é a política do governo Lula, né? Gastar, 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 né? Ele não cortar gastos, né? Não. O Lula quer gastar, o Lula quer torrar o dinheiro do brasileiro, né? Lacalle também destaca que o Japão verá sua dívida subir para impressionantes 329% do PIB, enquanto a dívida global poderá chegar a 100 trilhões de dólares até 2024, com China e Estados Unidos liderando esse aumento. Olha, China também em crise, hein? Ele questiona como essa explosão de dívidas será gerenciada, apontando a incapacidade dos governos de aprender com crises passadas, como a de 2008. Sabe por quê? Porque na visão dos socialistas que agora dominam muitos países aí, a culpa de 2008 foi o capitalismo, não foi gastar dinheiro, né? A culpa da crise de 2008 não foi culpa de gastar dinheiro excessivamente, não. A culpa de 2008 foi o capitalismo malvadão, mas vamos torrar dinheiro, vamos gastar dinheiro, né? Então, eles não aprendem, eles não querem aprender, eles não querem entender o que aconteceu, né? Olha lá, o economista acusa os governos de aumentarem os gastos sempre que possível. Em termos contundentes, ele afirma que o intervencionismo governamental não resultará em cortes de despesas, especialmente enquanto os bancos centrais mantêm as taxas de juros baixas. Olha só, hein? Eu já falei isso aqui também, né? Taxa de juro baixa não é necessariamente bom. Por quê? Você está punindo quem quer economizar. Você está punindo quem não quer gastar. Taxa de juro alta é bom para quem quer economizar, para quem não quer gastar, para quem quer deixar o dinheiro lá rendendo. É bom para essa pessoa, é bom para quem não é gastão. Para quem quer gastar e torrar o dinheiro, juro baixo é bom. Mas esse é o problema, né? O intervencionismo governamental não resultará em cortes de despesas. É lógico que não. É lógico. Intervencionismo governamental vai no sentido de fazer as pessoas gastarem mais, de botar imposto em tudo. Falar, ó, imposto nos investimentos, né? Ó, se você deixar o seu dinheiro parado aqui, ó, vamos tomar o seu dinheiro. Fazer igual o governo Lula fez aí recentemente de confiscar, né? Mas enfim, especialmente enquanto os bancos centrais mantêm as taxas de juros baixas, né? O Brasil, nesse sentido, sempre foi bom, né? Porque o Brasil sempre teve taxa de juros muito alta, né? Então, enfim. Lacalle também critica a manipulação estatística na zona do euro, onde os números do PIB foram revisados para cima, justificando mais gastos e endividamento, chamando essa prática de cosmética numérica irresponsável, né? Aqui no Brasil também tá a mesma coisa, viu? Parece que o PIB subiu, enfim. O número do PIB, projeção, né, do PIB aqui no Brasil foi revisado para cima, então o Lula vai continuar atacando a impressora para funcionar, para imprimir mais dinheiro e fazer mais dívida, né? No fim das contas, a gente sabe que o problema do cálculo do PIB é justamente isso, porque conta gasto público como aumento no PIB. Então, assim, se o governo gastar muito, o PIB vai subir mesmo, né? Tem que mudar a metodologia, né? Por fim, Lacalle critica a ideia de que os ricos e grandes empresas poderiam arcar com o peso da dívida crescente. Ele chama essa ideia de ingênua
e matematicamente inviável, alertando que a classe média será a mais afetada. Sempre a classe média que é mais afetada. Já falei isso aqui em outros vídeos também. O pessoal fala, pobre não. Quem paga sempre é a classe média, porque pobre não tem dinheiro. Pobre não tem dinheiro. Quem paga é a classe média. É a que é mais produtiva, é a que mais gera dinheiro para o Estado, porque é a que mais paga imposto. E a que menos recebe dinheiro do governo, a que menos recebe dinheiro dos impostos de volta. Olha só, a classe média é que é a mais torturada nesse cenário, né? As consequências dos 100 trilhões de dólares em dívida são claras. Menor crescimento, salários reais mais baixos e desvalorização das moedas. Desvalorização das moedas, por isso comprem Bitcoin. Comprem Bitcoin, porque o Bitcoin nunca esteve tão barato. Essa é a verdade, né? Porque o Bitcoin o governo central não consegue controlar. O Bitcoin é uma moeda descentralizada que não tem o dedo lá do Banco Central. Então o governo não pode ligar a máquina de impressora para imprimir Bitcoins. Não pode, olha só, né? Lacalle adverte que os governos usarão a próxima crise como desculpa para ampliar ainda mais o papel do Estado na economia, sob o pretexto de outra emergência. Para ele, essa expansão contínua do controle estatal é o maior risco à estabilidade financeira futura. Essa expansão, olha só, essa expansão contínua do controle estatal é o maior risco à estabilidade financeira futura. Esse economista aqui, cara, literalmente falou tudo que eu já disse aqui nesse canal. O governo grande é o maior inimigo de uma economia estável, porque o governo grande ele só quer saber de gastar. Ele não quer saber de cortar gasto. Então, se ele gasta, não tem estabilidade econômica. Você tem o quê? Juros altos, você tem o quê? Inflação alta, você tem muita dívida, você tem uma dívida altíssima e você tem um crescimento real pequeno, porque se você tem muita dívida, você não vai crescer muito, né? Mas enfim. E o controle estatal também vai aumentar no sentido de, não, temos que aumentar os impostos, porque a dívida está muito alta, mas nós não vamos cortar gastos, então vamos aumentar os impostos, né? Enfim, é isso aí, gente. Infelizmente, esse é o rumo aí do nosso futuro, né? É como diz lá, aquela questão lá que apareceu lá no Fórum Econômico Mundial, né? Que você não vai ter nada e você vai ser feliz mesmo assim. Você não vai ter nada, você não vai ter privacidade e você será feliz, né? Vai ser feliz, né? Segundo quem, né? Segundo quem, né? Enfim. É isso, por hoje é só, espero que gostem do meu vídeo, inscreva-se no meu canal, comente aqui embaixo, compartilhe meu vídeo nas suas redes sociais para me ajudar na divulgação, inscrevam-se no meu canal no Rumble usando VPN. Um abraço, curtam aí meus vídeos nas duas redes, né? Tanto no YouTube quanto no Rumble. Um abraço, deixa um like aí.